Vamos terminando o ano, quase terminando este ano de 2024. Haveriam motivos para estar triste, para estar tristes, como também haveriam muitos motivos para estar alegres. Eu creio que devemos ter uma atitude positiva e escolher o melhor por nós mesmos e pelos outros que convivem conosco. Devemos ter uma atitude de apreciar as coisas que temos aprendido e vivido durante todo este ano e olhar para as coisas que não temos vencido, não temos tido vitória em algumas coisas da nossa vida, para corrigirmos com sabedoria e sem nenhuma mágoa contra ninguém, senão numa atitude de construir algo melhor a cada dia e não somente na virada do ano. Estou muito feliz com todos os meus ouvintes, meus amigos, discípulos em Cristo e companheiros da batalha espiritual que tenho com alguns pastores, algumas pastoras, alguns irmãos em Cristo. É muito satisfazente não andarmos só e termos a consciência de que somos corpo. Claro, tem gente que está num montão, mas vive isolado, e outros andam bastante sozinhos e pela comunhão espiritual que eles sabem ter, podem estar com multidões no mesmo espírito. Esse é o meu caso, porque há quase 2 anos praticamente estou trabalhando noutra visão, noutra dimensão. Quero trabalhar com casas familiares, casas domésticas, cultos, reuniões domésticas e não depender em demasia dos templos ou lugares públicos. Tendo essa intenção, Deus me deu uma visão para esta última gravação do ano de 2024. Me falou no meu espírito para falar-lhes entre duas coisas, a vida e a morte. E como são dias difíceis, dias problemáticos também, com certas possibilidades de desastres, caos, enfermidades e até mortes, devemos estar prevenidos e devemos ter uma atitude triunfante sobre o mal e não um estilo de vida de vitimista. Devemos ter uma atitude de que o que não presta ou não prestou na nossa vida passada, vamos rejeitar sem ódios, mas vamos adotar aquilo que funcionou ou que talvez não temos praticado durante todo este ano. Com essa posição, com essa proposta, eu quero levar-lhes a Bíblia a um caso muito patético e concreto, que é chamado a criação. Na criação, Deus criou ao ser humano para estar juntos, não para viverem isolados. Ele criou mulher e homem para andarem juntos e trabalharem juntos, edificando uma só obra, a obra de Deus. Não havia opção, porque o Criador é soberano e quando Ele nos dá as coisas, que mais queremos? Que podemos reclamar? Ninguém pode dizer, mas Deus é cruel porque me destinou a mim para isto
não tão agradável, mas bem problemático, e destinou a outros para uma vida melhor, não temos nada que reclamar, porque Ele é tão bom que nos deu a todos a vida e nos dá oportunidades. E como Ele nos dá oportunidades, nós temos que fechar a boca e não reclamar de Deus nada, porque Ele sabe o que faz e faz o melhor para cada um de nós e para a sociedade. A preocupação da maioria, não só no final do ano, mas se aumentar essa preocupação nestes dias, pode ser positivo, pode ser benéfica a preocupação, dependendo do grau de preocupação. Se é uma preocupação tola, sem saída, então não convém. Mas se é uma preocupação sadia, separada de qualquer pressão externa, uma preocupação mais bem no sentido de ocupar-nos em fazer algo para uma vida melhor, então nesse caso é melhor que estejamos preocupados. Mas a maioria das pessoas se preocupam mais pela morte que pela vida. Mesmo que falem que querem ter viver melhor, mesmo que projetem coisas melhores para a sua vida, mas a maioria, queira-se ou não reconhecer, e percebam ou não, ou deixem ser percebido ou não, essa maioria pensa mais no dia de sua morte que nesta vida, mesmo que problemática, mas abundante que Deus tem nos dado. Muita preocupação na morte, muita mesmo. Em todos lados há uma desconfiança de que nos poderá tocar a nós morrer em uma forma desagradável, uma forma preocupante, e sempre está essa ansiedade na maioria das pessoas pelo dia de sua morte. Mas eu tenho para dizer para vocês que uma coisa muito conhecida, muito comum, muito de conhecimento público e de aceitação pública, em teoria, pelo menos, grande maioria das pessoas entende assim, que devemos saber viver cada dia, e vivendo cada dia na paz do Senhor, então não haverá problema com nossa morte. Não será surpreendente, assustadiça, não será um problema grave, senão uma partida deste mundo, uma partida em paz, uma partida tranquila, uma partida até alegre, porque temos partido de uma maneira gentil até, como tem casos que aconteceram já no mundo, muitos casos. Muitas pessoas têm partido em uma maneira encantadora, que realmente mostram que elas tiveram em vida investimento na vida para levar uma vida pura, santa, fiel a Deus, uma vida feliz, e que fazia e faz feliz a muitos outros. Eu conheci o caso de uma esposa de um pastor amigo em Curitiba, que ela estava com seu esposo e os seus filhos na sala, todos conversando, sentados no living, e conversando de várias coisas, quando de repente ela olha para cima, abre os braços e recebe gritando: Jesus! Ela viu Jesus descendo a recebê-la e dormiu, partiu com o Senhor. E assim tem muitos casos de pessoas que deixam uma marca maravilhosa na sua partida, porque souberam viver a vida, souberam aproveitar a vida, souberam doar sua vida para outros, como Jesus, que doou sua vida
para que outros e muitos outros tenhamos vida abundante. E assim também há muitos humanos que têm aprendido esse viver glorioso é divino que Deus tem nos outorgado viver, e podemos viver realmente essa dimensão ou podemos relaxar e não dar importância. Mas que bom seria que cada um de vocês, cada um de nós, desse importância aos últimos dias e últimas horas deste ano, para que possamos começar um ano diferente e bem melhor. Eu vou pontualizar três itens aqui para vocês pensarem. E depois que vocês pensam comigo, eu vou desenvolvê-los um pouquinho. Em primeiro lugar, Deus não faz nada que altere o seu plano eterno. Deus tem um plano eterno e Ele não faz nada que venha alterar o seu plano eterno. Ele nem precisa cuidar do plano, porque o plano está nele próprio, é parte de sua própria personalidade. Mas esse plano eterno que Deus tem nunca tem alteração alguma. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então o que Ele planejou vai cumprir e está cumprindo. Então, o primeiro item é, em primeiro lugar, Deus não faz nada que altere o seu plano. Deus cuida do seu plano. E guarde-se esta verdade no coração. Deus cuida do seu plano, não o plano seu nem o meu. Isso que dizem que temos que ter um propósito de vida e planejar algo e depois pedir a Deus que abençoe, isso não funciona. Não funciona porque não é por aí o caminho. Biblicamente, Deus tem um plano eterno e Ele cuida desse seu plano eterno, nos incluindo a nós. E se estivermos dentro desse plano eterno, então vamos ser abençoados constantemente e eternamente. Mas se não formos parte desse plano, que vai depender de nós, já vou explicar melhor, então aí seria problemático. Por quê? Porque Deus oferece um plano, oferece um estado de coisas, umas situações variadas que vai nos projetar para uma vida melhor, e nós não estamos dando importância a isso que Deus preparou para nós. Então Deus tem todo o direito de não nos abençoar se nós não temos dado importância ao seu plano eterno. Eu sei que alguns de vocês poderão dizer, mas Tito, eu não sei o que é o plano eterno de Deus. É um estudo que eu posso dar, mas é bastante longo e temos um curso com esse nome. Temos gravações, já temos gravações nos meus canais do YouTube, e também temos trabalhos em PDF que exemplificam em detalhe o plano eterno de Deus. Por agora, basta-nos entender que antes de existir o tempo, ou seja, na eternidade passada, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, conversaram entre eles e planificaram esse plano. Entre eles três fizeram o plano eterno de Deus. Em 3 ocasiões a Trindade se reuniu. Uma vez para estabelecer a criação do ser humano. A segunda vez, para ver quem dos três viria à cruz a entregar sua vida para redimir ao humano que cairia no pecado. Ainda nem tinha sido criado esse homem e Deus sabia que cairia no pecado e precisaria um processo de restauração, de recuperação, que alguém tinha que pagar o preço
pela recuperação de toda a humanidade, porque há muita gente e muito pecado. Então, ali se prontificou o Filho e disse, eu vou. E ele foi quem veio à terra para pagar esse preço por todos os pecadores que creiam nele. E a terceira conferência que tiveram entre os três foi para elaborar um plano de crescimento das pessoas redimidas e recuperadas por Deus a um estado de esposa. Deus foi o primeiro que inventou a esposa, o casamento. Deus inventou o casamento. E ele estabeleceu para ele uma esposa. E essa esposa, no caso de Deus, estaria composta por todos os redimidos do pecado, que Cristo pagaria o preço na cruz por eles, e logo então estariam em condições de se processar ao nível da divindade para poder casar com ele. E é o dia e a hora que estamos vivendo os cristãos, pelo menos alguns cristãos. Estamos nesse processo até sermos essa comunidade humana, essa agrupação de humanos fazendo um corpo para Deus. A partir de então, Deus não está só. E a partir de então, Deus tem uma esposa. E esta esposa não é uma mulher. Está no feminino, mas não é uma mulher. É um grupo de homens e mulheres redimidos. Em outras palavras, também está na Bíblia como remanescente fiel. Então, esse grupo é a esposa de Cristo. São 3 conferências que foram elaboradas antes da fundação do mundo para que Deus pudesse desenvolver esses 3 itens que eu mencionei. Em segundo lugar, qual é a preocupação de Deus? Ele se preocupa pela morte ou pelas vidas? Qual é a preocupação de Deus? Já que ele criou o ser humano, criou os anjos, criou os seres angelicais, ele é a própria vida. Então, ele não poderia priorizar a morte de jeito nenhum. Ele priorizou a vida. A fala de Deus é vida. O pensamento de Deus é vida. As atitudes de Deus é para a vida. As disciplinas de Deus de nossa vida é para que tenhamos maior vida eterna em nós. Tudo quanto Deus faz em cada um de nós é para que a vida divina aumente em nós. E temos a experiência de que, de fato, quando nos submetemos a essa disciplina de Deus, a vida divina aumenta em nós. Quando nos rebelamos contra o plano de Deus, a vida divina diminui e aparece a morte. E essa morte pode crescer silenciosamente, e as pessoas podem estar se suicidando sem saber. Por quê? Porque não quiseram crer na vida e receber a vida divina. Então ficaram no patamar de um humano criado por Deus, porém em pecado, que não quer reconhecer seu pecado e receber o perdão de Deus gratuitamente. Ele pensa que ele pode pagar o preço do seu pecado, e não pode, porque ele já é um pecador. Qualquer ser humano é um pecador. Um pecador vai pagar o preço dos seus pecados? Não tem como. Tem que ser outra pessoa sem pecado para poder ter a validade do pagamento para a restauração das vidas que estavam em pecado para uma vida santa e pura e gloriosa para Deus e para a humanidade. O terceiro ponto diz, se Deus abandona a certa pessoa para a morte, que o motiva? Por que eu faço esta pergunta? Porque eu deduzo que na minha fala ficam lacunas
porque não sou tão sábio e tão capacitado para tudo isto. Faço com muito amor, com muito carinho, mas não posso satisfazer a todos. Então eu penso que alguém de você deve estar se sentindo rejeitado por Deus e estará pensando, então Deus é injusto porque Ele deu todo esse privilégio para o Tito e para tantos outros aí de viver uma vida exuberante, feliz, alegre, de vitória em vitória, investindo na minha própria vida, investindo na vida dos outros e nada de ficar falando da morte e a morte e a morte todo o tempo. E a mim me colocou num arcabouço de sofrimento em que eu só consigo pensar na minha morte, porque esta vida para mim é muito cruel. Qualquer um de vocês pode estar pensando isso, mas então vamos ver que Deus não é cruel. Deus não está fazendo nada com maldade ou com crueldade ou com injustiça que vai abençoar e ajudar a uns e maltratar a outros. Isso não acontece com Deus, porque Ele é totalmente justo. Mas então, se Deus mantém inalterado seu plano eterno, e tem objetivos que cumprir. Ele vai cumprindo etapas, objetivos. E quais são esses objetivos? Suavemente foi dito, mas agora eu vou dizer mais especificamente. Habitar no homem, habitar no ser humano, redimir ao indivíduo no pecado, e terceiro, corporificar esses recuperados. Habitar no ser humano, o primeiro objetivo que ele tinha. Porque, lógico, ele fez um ser humano, ele criou o ser humano. E agora a pergunta é, para que ele criou esse ser humano? Muita gente religiosa está mentindo porque está enganada. Que Deus, quando criou tudo e criou o homem, Ele pensava em mim e pensava em você, diz um coro. Não é verdade. Deus pensava no seu filho. Ele queria dar a seu filho uma esposa. E o filho pediu, eu quero uma esposa composta de homem e mulher, assim como nós acabamos de criar homem e mulher. Eu quero uma humanidade, porque a palavra Adão quer dizer humanidade também. Eu quero uma humanidade que seja a minha esposa. Então, quando Deus criava o ser humano, pensava no filho. Tão certo é isto que a sabedoria corporificada em Provérbios capítulo 8 diz que ela, quando viu ao Pai criando todas as coisas, se regozijou muito. E aí tem uma palavra no hebraico que diz que quando o Pai foi a edificar ou construir uma pessoa humana, foi diferente. Quando Deus criava todo o universo, o filho via e se alegrava, porque ele também estava com a mão na massa. Mas quando o pai disse, eu vou fazer alguém parecido a nós, e foi e começou a moldar a pessoa humana, diz no hebraico uma palavra que o filho começou a dançar aquela dança do peão. E dançava de alegria pela criação do ser humano à imagem de Deus. Não é para menos. Não é para menos. O que Deus fez conosco é perfeito, é glorioso.
é maravilhoso. Se não fosse assim, nós não nos namoraríamos. Se não fosse assim, não amaríamos. Porque também embutiu em nós os gostos, os sentimentos, a vontade, as ideias. E se não fosse assim, que Deus criou tão perfeito o ser humano, nós não teríamos sequer na cabeça a ideia de amar a outra pessoa. Mas amamos porque vemos algo especial de Deus na pessoa. E esse algo especial nos contagia, nos comove, move nosso coração, nossos sentimentos. Isso, embora tenha sido degradado pelo pecado, mas na essência esses são os motivos e os propósitos da vontade, das emoções e das ideias que Deus embutiu em cada ser humano que criou. Depois de ele criar o ser humano, ele veio a viver dentro do ser humano. E desde dentro do ser humano, ele está redimindo ao ser humano que caiu em pecado. Isto está fazendo o Filho na cruz do Calvário. Ele entra dentro do ser humano e dá sua vida por ele, pelo pecador, e faz com que ele tenha uma vida nova, a vida do próprio Cristo dentro de nós. E em terceiro lugar, ele nos dá oportunidades para crescermos na vida divina, para que cheguemos a ser o corpo de Cristo universal, o corpo de Cristo cósmico, que dure para sempre, em tempo e espaço, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Esse corpo é o próprio Cristo. Nós, em Cristo, perdemos nossa identidade para passar a ser o próprio Cristo. Então não há choradeira que valha. Não temos que nos lamentar por isso. Não temos que estar tristes porque eu perdi minha identidade. Porque minha identidade foi manchada pelo pecado. Mas eu posso consagrá-la sim, para Deus melhorá-la. Mas que melhor que mudar de identidade, não ter mais a minha identidade, senão a identidade do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Esses objetivos que Deus se estabeleceu, que são 3 que eu falei, precisava de 2 coisas. E logo precisou de uma terceira. A primeira coisa que precisou foi chamar ao homem e dizer: onde você está? Deus não sabia onde estava o homem? Claro que sabia. Claro que ele sabe. Mas isso foi necessário. Perguntar ao homem: onde você está? É o primeiro desenvolvimento dos seus objetivos. Dos objetivos de Deus, que são 3 que eu falei: habitar no ser humano, redimir ao humano pecador e corporificar a todos os redimidos como corpo de Cristo, esposa do Rei Jesus. Mas esses objetivos sofreram também 3 passos bem marcantes. O primeiro, buscar ao homem e fazer ele se dar conta que ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado. Quando? Quando pecou. Quando ele não pecou, o lugar certo era o jardim do Éden. Mas quando ele peca, mesmo que esteja no jardim ainda, ele já está num lugar errado. O lugar onde domina o pecado.
não é o lugar apropriado para a criatura humana criada por Deus. Não é o lugar apropriado para os homens e as mulheres que Deus criou para Ele viver com eles, dentro deles, e ter assim uma comunhão íntima dia e noite por toda nossa vida. Deus quer morar dentro de nós e que nós moremos dentro dele e vivamos toda a nossa vida unida à vida de Cristo. E ele não pode ter comunhão com o pecado. Então, ele planejou que o lugar tinha que ser onde estivesse a árvore da vida, para que o ser humano pegasse dela e se alimentasse, que era símbolo de Cristo e continua sendo um símbolo ou tipo de Jesus Cristo que ainda não havia se manifestado à humanidade. O segundo processo nestes objetivos é a consciência de ser. Quando o Senhor disse para Adão, onde você está? Ele perguntou ao indivíduo, mas ele precisava ter a resposta do grupo de indivíduos, que eram dois, ele e ela. Ou seja, era uma pergunta acerca de um indivíduo esperando a resposta coletiva de duas pessoas. Quando ele chama a Adão e diz, onde você está? Ele espera essa resposta coletiva. E ele falou bem. Porque ele disse, temos pecado. E tenho vergonha. Por isso me escondi de ti. Mas ele estava com Eva. Portanto, ele tomou uma posição coletiva. E os dois estavam respondendo ali a Deus. Se não há uma consciência coletiva daqueles que convivem com outros, como no casal, ou um pai com um filho, ou com uma filha, uma mãe com um filho, um pai com uma filha, não há uma consciência coletiva entre eles, que ambos, ou todos eles, todo o grupo, estão em pecado quando desobedeceram a Deus. Então, eles não cumprem com o primeiro requisito para poder receber a restauração e o benefício de que Deus venha viver dentro deles. Não podem receber, porque tem que ter a consciência coletiva. E em terceiro lugar, para que não fique a coisa por aí, Deus se propôs restaurar. Deus podia dizer, vocês fizeram bem em reconhecer a sua queda. Vocês estão fazendo bem ao admitir que caíram. Vocês estão fazendo o certo ao dizer que pecaram e que estão com vergonha e que por isso se escondem de mim. Tudo está ok para mim, Deus poderia dizer, mas abandoná-lo. Mas Deus não abandonou. Nesse caso, não abandonou. Mas Deus, em alguns casos, sim abandona. Já vamos ver. Mas nesse caso, não abandonou. Por quê? Porque o plano eterno de Deus já estabelecia que a segunda ação da Trindade era a cruz, onde Cristo seria abandonado do Pai por carregar o pecado de toda a humanidade e o ser humano seria isentado de culpa, perdoado e redimido pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, Cristo sofreu o abandono do Pai por causa do nosso pecado. Mas neste
pecado primeiro, Deus quis dar uma oportunidade direta a Adão e Eva, e antes de que venha o Cristo e morresse por eles, embora essa morte de Cristo tinha e tem validade retroativa até o dia da criação e projetiva ao futuro para todos aqueles que ainda nem nasceram. Mesmo assim, Deus deu uma oportunidade única de esse homem e essa mulher se encontrarem com Deus e ser restaurados e voltarem a ser sem pecados, hábeis para a habitação de Deus no coração deles. Como já disse no começo, que Deus não muda seu plano. Ele não altera seu plano. Deus está ocupado em seu plano eternamente. Esteve ocupado nele na eternidade passada, quando os três elaboraram o plano. Esteve ocupado no plano quando o homem caiu no pecado. Esteve ocupado no plano quando o restaurou. Deus continuou ocupado no plano através dos séculos, dos milênios, ajudando as pessoas a não pecar mais e levantando-as do pecado e da miséria espiritual. E assim por diante, continuou Deus sempre presente na vida do ser humano, porque Deus não tem na cabeça intenção de morte para ninguém. A morte é uma consequência real e concreta do pecado, mas quando não há reconhecimento do pecado. Mas quando há reconhecimento do pecado, mesmo que o corpo já está amaldiçoado por Deus, não tem como recuperar-se, ele está destinado à corrupção total por causa do pecado, mas também, se Deus quiser, podemos não morrer fisicamente. Por quê? Porque temos reconhecido ao Redentor e confessado nosso pecado. Mas se não reconhecemos nossos pecados, temos a morte pela frente, a morte física, e Deus não nos deve nada quando Ele produzir esta mudança na nossa vida. Por quê? Porque Ele está nos dando oportunidades e somos nós que não queremos aceitar as oportunidades que Deus dá. Quantas vezes Deus nos chama ao arrependimento? Quantas vezes Deus nos disse: não é suficiente ser salvo, vocês precisam crescer para ser a esposa de Cristo. E vocês não quiseram ouvir. Quantas vezes? Quantas vezes Deus poderá estar perguntando: eu lhes dei a oportunidade para vocês crescerem em vida divina e ser cada dia mais puros, mais santos, mais felizes, mais úteis, mas vocês se acomodaram, se conformaram com o mundo e estão dispostos a morrer no pecado, na miséria do pecado, só porque congregam num templo, só porque cumprem com uma missa ou um culto, só porque cumprem com o dízimo de algumas igrejas, já pensam que tem tudo, quando que eu não quero pessoas individuais aperfeiçoadas. Eu quero todo um montão de humanos restaurados, recuperados e aperfeiçoados e feito uma mulher para mim. É o que Deus está pensando. E Deus nos dá a oportunidade. Mas muitas vezes somos cristãos e temos algumas bênçãos de Deus e já nos acomodamos. E isso é uma ofensa para o noivo Jesus, que nós
não estejamos prontos e dispostos a namorar com Ele. Estamos tão namorados da política, tão namorados de um político e não de todos, tão namorados de um capitalismo, namorados da prosperidade material, namorados do bem passar na terra, tudo isso, e damos amor a Cristo um pouquinho que sobrou na panela. Pouquinho. Temos que raspar a panela para dar um pouquinho de amor para Cristo. É vergonhoso. Com semelhante e tremendo plano de Deus, plano eterno de Deus, que fez com que milhões e milhões pudessem ter a oportunidade de se levantar e sair da esfera do pecado para a esfera da vida e vida abundante. Era para nós vivermos falando da vida e não da morte. Mas eu creio que também vocês podem ter uma outra pergunta. E que num vídeo anterior eu mais ou menos fiz a mesma pergunta. E agora de novo, porque vejo que é importante que você não termine o ano sem se perguntar isto. O que acontece, ou o que aconteceu, vamos fazer de conta que já entramos ao ano 25 e passamos o ano novo. Então vamos perguntar, Deus, o que aconteceu que uma pessoa tão boa morreu? O que aconteceu com que a pessoa, o melhor crente da nossa família, o melhor cristão da família desapareceu por morte súbita ou num acidente? O que aconteceu que uma criança inocente tem falecido nos dias de final de ano ou de festas anuais? O que aconteceu, Deus? O Senhor nos desamparou? Deus não descuida os seus planos. O seu plano eterno, Deus não descuida. Mas sim, Deus abandona alguns. E sabem por quê? Porque a Bíblia ensina que há duas linhagens. Isso está em Atos capítulo 17, versículo 19, e também em Gênesis capítulo 5, versículo 2. Deus tem duas linhagens. Capítulo 4 e capítulo 5 de Gênesis. Em um desses capítulos se diz quando nasceu uma pessoa e quando morreu, ou com quantos anos morreu. E no outro capítulo só se diz que fulano gerou a Sutano e mais nada. Por que essa diferença? Porque neste capítulo que diz que fulano gerou a Sutano, todos os que nasceram, a lista dos que nasceram ali, nasceram mortos e não quiseram ter os seus espíritos vivificados. Eram mortos desde nascimento, mortos espirituais. E quando veio a proposta da salvação do Evangelho puro e único, eles rejeitaram. Não, pastor Tito, eu sou 30 anos crente, eu não rejeitei a salvação, eu aceitei, eu recebi, eu tenho certeza da salvação. Mas a minha mulher igual morreu, e era uma mulher que orava dia e noite, se consagrava. E o que aconteceu? E continuam as perguntas, Nós podemos pensar que está tudo bem conosco, mas Deus é quem conhece os corações. O certo é que nesse capítulo, que não dá data e anos de vida para as pessoas da lista, todos nasceram nessa linhagem sem Deus e não querem a Deus. E na outra linhagem, que se diz quando nasceram e quantos anos viveram, é porque nasceram
vivos ou adquiriram a vida espiritual de imediato, quando creram em Deus, ou creram no Messias mesmo que ainda não tinham chegado, mas eles já creram, então foram regenerados, nasceram de novo, e portanto eles têm uma data de falecimento humano, e está na Bíblia isso. Isso nos mostra, meus queridos, minhas queridas amigas e irmãos em Cristo em geral, isso nos mostra que existem duas linhagens. No capítulo 17 de Atos, hoje justo não trouxe Bíblia, mas não importa. Creio que está ali quando um homem pecou querendo comprar o dom do Espírito Santo. E a sentença que veio de Deus para esse homem foi dura. Foi uma sentença para toda a sua linhagem. É assim, meus queridos. Um homem, uma mulher, ou principalmente os pais, que escolhem não ter Deus na sua vida, escolhem o pior para seus filhos, para a sua linhagem. Eles geram uma linhagem maldita, enquanto que aqueles que temem a Deus e buscam a Deus de coração, eles podem ser reconhecidos por Deus como a linhagem dos crentes verdadeiros. Então, esses vão ter a bênção de Deus. Deus se reserva uma linhagem, porque há outra linhagem que não é de Deus. E Deus cuida da sua linhagem e não cuida da outra linhagem. A outra linhagem foi criada por vontade humana e foi gerações de pessoas à imagem e semelhança do homem caído no pecado e não a semelhança e imagem de Deus puro, que não tem pecado. Então, dependendo qual foi a nossa origem, Deus pode abandonar as pessoas. Não porque Ele não queira salvar, senão porque Ele está dando oportunidade por vários milênios. E as pessoas não querem crer, não querem obedecer, não querem se humilhar. Acham que elas sozinhas vão ser salvas, vão ser prosperadas nas coisas espirituais sozinhas. E aqui vimos desde o princípio desta meditação um princípio espiritual. Deus nos quer fazer coletivos. Deus fala direto com o indivíduo. Adão, onde você está? Como está falando contigo e comigo também. Mas Ele quer o coletivo. Ele não quer somente você. Ele quer os seus filhos também. Por isso que temos que correr para entregar nossas vidas a Deus. Correr para obedecer o Evangelho único que está na Bíblia. Correr para pedir, Pai, eu quero comida espiritual diária para eu poder crescer na divindade que o Senhor tem oferecido tão gratuitamente e graciosamente para aqueles que creem em Ti. Eu creio em Ti, eu quero essa vida. Se você fizer isso, com certeza vai ser abençoado ainda este ano. E vai passar de ano feliz e contente porque você tem uma nova perspectiva de vida. E essa perspectiva nova de vida é baseada em que Cristo já fez tudo por você. E você só tem que desfrutar agora. Comer da palavra de Deus, se alimentar de Cristo constantemente, obedecendo e seguindo o caminho do Senhor, não como regra, senão como um caminho de vida que nos impulsiona para frente. Então, à medida de sua obediência e sua convivência junto com outros irmãos, aquele zelo pela comunhão,
do corpo de Cristo vai lhe salvar, sim. O próprio Cristo é um elemento de salvação eterna e também, portanto, o próprio corpo de Cristo é um elemento de salvação eterna, mas não só em Cristo. Nele, a própria igreja salva. Em Cristo, a própria igreja é um elemento de salvação. Mas tem muitos que são salvos e é como que se são egoístas, não se preocupam de dar um modelo de vida para os filhos, para os netos, de vida cristã, saudável, bem alimentados, que falem o que deve falar e não falem o que não deve falar, pessoas íntegras, cheias de amor, cheias de misericórdia, cheias de paciência, cheias de cordura. Que custa ter todos esses tributos de Deus, essas virtudes? Que custa ter essas virtudes se são gratuitas? Mas é que o orgulho na pessoa é muito grande e eles querem se salvar sozinhos e creem mais na sua denominação, mais na sua Bíblia, mais no seu catecismo, mais no seu padre, mais em qualquer outro, até no político, creem mais que em Cristo. E estes são tempos difíceis, como eu falei no começo, que devemos estar vigiando para não cair na melancolia da morte. Uma vida melancólica que só pensa na morte. Vamos nos levantar e vamos caminhar vivendo a vida abundante que Deus já nos tem dado e vamos começar um novo ano com vida abundante, com entusiasmo, com integridade, pedindo perdão, nos reconciliando, abrindo os braços para abraçar e também para corrigir, para amar, para dar a palavra de Deus íntegra e exclusiva, que vem da boca de Deus e não coisa nossa para os outros que são nossos semelhantes e nossos próximos. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta virada de ano e no ano novo de 2025. Amém e amém.